Bom, gente, então vamos lá, né? Boa noite novamente para vocês. A partir de agora a aula está sendo gravada, então nós estamos aí praticamente, né, caminhando para o encerramento do nosso curso. Tem mais algumas aulas aí pela frente. Nós vamos estar dando prosseguimento ao nosso planejamento aqui. E vocês estiveram presentes lá na aula presencial, né? Na semana passada a gente conversou sobre cortes e seções. Então, na aula de hoje, eu vou dar continuidade a esse assunto, tá certo? Boa noite. Boa noite, Maria Alice, tudo bem? Estou Tudo dizendo bem? aqui, Maria Alice, que nós vamos dar prosseguimento ao mesmo assunto que a gente estava trabalhando com ele, né, na semana passada, na aula presencial, e eu vou acrescentar aqui um objetivo a mais, né, que é esse quarto objetivo aí. Então, ficou da seguinte forma: conceituar cortes e seções em desenho técnico, conhecer os principais tipos de cortes e seções. Aquele dia lá na aula presencial, a gente conversou apenas sobre o corte total, né? Então, nós vamos ampliar esses conceitos hoje, entender sobre a aplicação de cortes e seções, tendo como base, né, as regras normalizadas para desenho técnico. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas devo ter falado, né, que existe uma norma, né, da BNT que cria todo o processo, né, de regulamentação para a aplicação do corte. Então, nada é feito assim de forma aleatória, né? Então, a gente tem que seguir essas regras. Eu vou estar apresentando alguns exemplos também para vocês perceberem, né, como que essas regras são aplicadas. E, por último, né, nós vamos procurar entender os cortes e seções como recursos importantes do desenvolvimento e representações dos desenhos técnicos de conjuntos e de detalhe, que é uma outra área do desenho. Essa parte relacionada a desenho de conjunto e desenho de detalhe é muito aplicada na área de mecânica e de metal mecânica, que é a área que está mais afim, né, ao curso de vocês. Então, a gente vai fazer aí né, assim, um comentário a respeito, passar para vocês algumas regras a respeito disso. E, de acordo, né, com os objetivos da aula de hoje, eu acredito que a gente consiga fechar, né, todo esse assunto aí, pelo menos a parte, né, teórica, vocês têm aí um bom entendimento sobre o que vai ser explicado aqui, tá bom? Beleza. Se a minha voz não estiver muito boa, gente, vocês me desculpem, porque realmente a garganta não está muito legal, não, tá bom? Vamos lá, então? Olha, já ficou, né, acredito, né, que já deve ter ficado claro para vocês a finalidade do corte. Então, nós temos aí, olha, por que que a gente utiliza o corte em desenho técnico? Primeiro, para proporcionar maior clareza à representação, e segundo, né, para a gente conseguir aí criar uma forma que facilite a interpretação. As duas coisas estão ligadas, né? À medida que você melhora, né, a forma de representar o desenho, quer dizer, a forma do objeto, etc., automaticamente você já está facilitando para aquela pessoa que vai ali fazer a leitura do desenho. Então, essa é a finalidade principal. E aí, a gente percebeu também que na aula passada que para a gente conseguir melhorar essa compreensão do desenho, a gente vai ter que começar a suprimir as linhas tracejadas. Suprimir significa evitar, né, linhas tracejadas. Porém, gente, o que que acontece? Quando fala suprimir, não quer dizer que você vai eliminar, não, 100% não. Mas você vai procurar o máximo possível reduzir a quantidade dessas linhas. E aí que entra, né, o recurso do corte. Você vai cortar a peça vai ser olhada por dentro, então você vai ter mais clareza, tanto da parte interna e externa, dependendo do caso. Foi
apresentado para vocês esse desenho. Vocês estão lembrados dele, gente? Sim ou não? Sim. Sim, a gente analisou isso daí, né? E a gente apresentou também essa divisão que está aí. Então, nós temos aí o corte total, que pode ser feito do ponto de vista longitudinal, né? Aplicando o plano no sentido longitudinal, quando a peça é mais comprida, e também transversal, seccionando a peça em toda a sua extensão, nos dois casos. Mas o corte também pode ser parcial, e ele pode ser um meio corte, né? Nós vamos ver daqui a pouco um exemplo sobre meio corte. E ele pode ser um corte composto. O corte composto também é chamado de corte em desvio, que é muito utilizado aí, né? E nós temos, né, também, falando aí de seccionamento, né, dos objetos, nós temos as seções, e elas podem ser traçadas sobre as vistas ou fora das vistas. A gente vai apresentar aqui alguns exemplos para vocês perceberem como que é esse procedimento. Tudo isso, gente, baseado nas regras, tá? Da BNT. Então, a BNT, nós temos lá a NBR 12298. Se vocês quiserem baixar essa norma, lá no blog tem. Você pode fazer o download dela. E aí, você pode dar uma olhadinha na norma, né? De uma forma mais cuidadosa, atentando para os detalhes lá. E eu vou tentar falar para vocês aqui, já de um ponto de vista assim, mais aplicado. Não adianta a gente citar a norma, né? A gente tem que entender a aplicação dela. É isso que eu vou procurar fazer aqui. A tosse, tá, gente? Desculpa, tá? Três vistas. Esse desenho foi apresentado na aula passada. Nós temos também esse outro. Lembra, gente? Olha só. Olha lá a indicação do corte na vista superior. A mesma peça com a indicação na vista lateral. Você pode ver que o formato é o mesmo, né? O corte é o mesmo. Porém, mudou só a indicação. Então, isso é possível fazer. Você tem que analisar a peça primeiro para ver se ela suporta essa condição. Aqui nós temos o corte aplicado na vista de frente, na frontal. Como eu disse, né, o plano de corte ele é longitudinal, pega toda a extensão da peça, e aí você faz o rebatimento e a vista superior recebe o corte. Tá certo? Esse exemplo aqui também foi mostrado para vocês. Vou passar bem rápido aqui. A gente já viu, né? A vista lateral, tá vendo? Olha. E aí o corte foi feito no sentido transversal, aplicado na vista superior. Então, veja bem, qualquer situação aqui, ela vai nos atender, né? Para essa peça. Básico que você vai estudar a peça, analisar o modelo que está sendo apresentado e ver a melhor condição que vai atender ali. Ok? Bom, esse exemplo foi solicitado que vocês tentassem fazer, né, lá na sala de desenho. Vocês desenvolveram. Eu queria falar aqui uma coisa aqui, principalmente para o Eric. O Eric, eu senti que você teve um pouco de dificuldade ali para a parte de interpretação. O Thales também teve, mas foi mais, assim, parece que ele conseguiu um pouco mais enxergar o detalhe. Maria Alice também, né, no início, ela conseguiu ali e tal. Mas, gente, o que acontece é o seguinte, vocês vão ter que treinar, tá certo? Porque o que acontece? Desenho é prática. Então, essa questão de observação é muito importante. Faz parte, né, da parte assim, de raciocínio espacial. Conhecer o conceito e conseguir aplicar o conceito. Então, vou pedir a vocês, apesar do nosso tempo é curto aqui no curso, mas certamente vocês vão lidar bastante com desenho no futuro aí de vocês, futuro profissional. Então, não deixa esse assunto de lado, tá?
Está sempre buscando, estudando, analisando, fazendo leitura, porque é a prática que vai fazer com que vocês adquiram mais experiência aí. Mesmo que não esteja lidando diretamente com desenho, mas é importante para o engenheiro, tá? Aqui nós temos o exemplo. A peça de vocês lá, ela chegou próximo disso aí, né? Aplicamos aí 2 cortes, né? No caso aí, olha, o corte AA e o BB. Então, seria uma representação ideal para essa peça. Ok? Ó. Agora, veja bem. Essa peça aí foi passada para vocês levaram, né, para casa. Não sei se vocês tentaram fazer, mas era uma tarefinha lá para começar a desenvolver um pouco mais o raciocínio. E aí foi solicitado, né, que vocês pensassem a respeito de como que seria a representação da vista frontal. Já que a vista lateral ela não está representada em corte, então vamos aplicar o corte na vista frontal. Nós teríamos mais ou menos essa situação aí. Por favor, visualiza aí para mim, por favor. Vocês têm algum comentário, gente? Dúvidas? Olha bem as linhas coincidentes. Você pode ver que o corte AB, né, você tem aí a linha de corte passando exatamente na parte central da peça, na vista superior. E aí você tem um rebatimento, né? Basicamente, você consegue eliminar praticamente todas as linhas tracejadas. E o desenho fica bastante representativo, né? A clareza aí, né? A capacidade e a facilidade para interpretar as formas internas da peça. Então, fica bastante interessante para quem vai ler o desenho. Podemos avançar, gente? Sim. Maria Alice falou um sim bem baixinho. Tá tudo ok? Ah, não, tô bem. Tá tranquilo, né? O Eric deu uma saidinha. Eric não, o Thales deve voltar. Pessoal, seguinte. Meio corte. Dá uma olhadinha aí, por favor. Quando fala meio corte, né, Thales? O meio corte, gente, você vai observar que a peça, necessariamente, ela tem que ser simétrica para que a gente possa aplicar esse tipo de corte. Essa é a primeira condição. Se não existe simetria, fica simetria. Você vai imaginar a peça, a parte no centro dela, né? E um lado, por exemplo, ele tem que ser, do ponto de vista do formato, né? Tem que ser igual. Tem que ter a mesma forma. E aí você pode aplicar o meio corte. Qual é o objetivo do meio corte? É para que você consiga mostrar a peça tanto por dentro e por fora ao mesmo tempo. Então, é diferente do corte total, né? Você pode ver que essa peça aí, eu poderia fazer um corte total nela também. Mas já que ela é simétrica, então o recurso do meio corte é mais interessante para mim. Outra coisa importante aí é que você vai perceber que ela vai dividir ao meio e você vai ter 2/3, né, da forma da peça que vai permanecer. E aliás, 2/3 não, né? Seria, 2/3, né? Não, desculpa. É um quarto, né, Um professor? quarto da peça, desculpa, um quarto. Um quarto Então, sai e 3/4 fica. exatamente. Corrigindo aí, né, a proporção aí. Então, seria 3/4 permanece e 1/4 você retira. Só que esse processo de retirar, ele é imaginário. Né? Você vai imaginar que retirou. Você está vendo aí o plano P1, P2, está vendo? Então, ele entra, né, praticamente frontalmente ali, né, na vista frontal, ele secciona, né? E aí depois você tem um outro plano, quer dizer, você trabalha aí com 2 planos. Esses planos são concorrentes. E eles se encontram basicamente no centro, né? Eles concorrem no centro ali, no centro geométrico da peça.
ela é simétrica, então é possível fazer isso. E aí você vai ver a indicação que está em vermelho, indicando exatamente as partes, né, que vão ser mantidas e aquelas que vão ser retiradas. Existe também uma regrinha básica na norma que diz para nós o seguinte, que quando você aplica o meio corte, você normalmente não precisa fazer indicação, não, do jeito que está aí. Mas essa indicação muitas vezes acontece. Então pode ser que você encontre algum desenho dessa forma, né, com essas setinhas, né, colocadas para cima, no caso aí, porque o corte vai ser rebatido na vista frontal. Então existem essas indicações, ou também não pode não existir, vai depender. Essa regra vale para meio corte. E aí aquela coisa, né? Você vai olhar para o desenho primeiro, para o objeto, verificar se ele é simétrico, se é possível aplicar o meio corte, então você aplica o procedimento e tudo certo, né? Aqui nós temos um outro tipo de corte, que é chamado de corte parcial. O próprio nome está dizendo, né? Por que ele é parcial? Somente uma parcela da peça, uma parte dela, é que foi representada em corte. Interessante aí desse tipo de corte é principalmente para peças mecânicas, tem alguns tipos de eixo, peças que possuem furos, né? Rebaixos. Então não há necessidade de você cortar a peça toda, porque o objetivo seu aí é mostrar apenas o detalhe. No caso aí, não sei se vocês estão observando aí, olha, existe uma linha de ruptura. E essa linha aí, tem uma setinha indicando aí, tá vendo? Olha, essa linha é justamente para indicar a região que vai ser seccionada. Professor, mas então o corte parcial ele não precisa necessariamente ser uma linha reta? Você está falando a linha de ruptura? Isso. Ela é uma linha, a gente chama ela de linha quebrada, ou linha que tem uma forma irregular. Nesse caso aí, não sei se você consegue perceber, essa peça, aí não tem a cota não, né? Não tem as medidas não. Digamos que ela fosse uma peça, dá para você perceber que tem um furo, olha, ela é redonda, tá vendo? Ó? Tem um furo, olha lá do lado esquerdo, apesar de não ter as dimensões aí, mas você tem um furo interno rebaixado, e aí você está querendo mostrar justamente esse rebaixamento que está por dentro aí. Então você tem que fazer essa ruptura aí, você pode fazer, existe uma linha lá quando você vai fazer a mão livre, tá, Maria Alice? Você não precisa usar instrumento nenhum. Aí você traça essa linha aí. É uma linha, né, ela é uma linha quebrada, né? Agora, se você vai fazer no AutoCAD, também tem, né, ferramenta de linha quebrada lá para você fazer. Só clicar, né, arrastar e clicar o ponto inicial, quer dizer, pega lá o endpoint, né, clica, arrasta e clica novamente até no local que você deseja. O mais importante aí, gente, é você conseguir entender. Você olha para o objeto e vai tentar descobrir de que forma que você vai aplicar o corte facial. Entenda, por favor, olha, é na região que existe o detalhe. Quer dizer, muitas peças, por exemplo, elas são peças simples, né? E aí você não vai precisar aplicar corte nela toda. Não precisa eu cortar essa peça todinha para me mostrar só essa parte interna. Então, corte facial é muito comum para resolver esses problemas aí de representação. Agora, olha bem, aqui nós temos um exemplo interessante, porque essa mesma peça que eu acabei de mostrar para vocês, está vendo? Olha, como ela é simétrica, né, Thales? Olha lá, Eric. Então, nós podemos, né, ter três possibilidades aí. Olha, qualquer uma dessas possibilidades aí não está errado. Ah, eu vou aplicar um corte total. Pode. Ah, eu quero um meio corte. Também dá, porque a peça é simétrica. Ah, eu vou aplicar um corte parcial. Tanto faz. Então, dependendo da peça, ela aceita representações, múltiplas possibilidades aí de representação.
Evidentemente que no caso aí, olha, no número 1 aí, olha, você vai ter que fazer, né, a achura, tá vendo? Olha lá, ó, a região achurada vai ser na integralidade da seção dela, quer dizer, ela vai ser totalmente cortada, né? O corte é total, vai acarretar, né, o seccionamento total dela. No caso 2, que é o meio corte, foi feito aquele procedimento lá de tirar um quarto, retira um quarto e mantém 3/4, quer dizer, proporcionalmente, e faz a representação. Você vai trabalhar com 2 planos de corte, né? Você tem um plano vertical aí secante e tem uma horizontal secante. Então a parte superior aí, olha, permaneceu cortada. E abaixo da linha de centro, que é, né, a linha de simetria ou centro-simetria, você está enxergando a peça por fora. E o terceiro caso é o corte facial, que eu acabei de mostrar a vocês aqui. Tá bom? Então, esse modelo aí é interessante Professor, para vocês eu não compararem, né? entendi muito espacial, não. Você poderia explicar de novo? Você não entendeu? Não, o parcial não muito bem. Você não entendeu o parcial. Você está vendo a representação número 3 aí? Estou. Vou voltar atrás, ó. É essa aí, tá vendo? Olha aí. Mas eu não entendi, mas esse corte aí, eu não entendi ele muito bem, não. Essa linha de ruptura meio torta e tal. Na hora que você estava explicando, minha internet falhou. Tá bem ruim hoje, então, Entendi. se você Ô, puder repetir, por favor. Eric, esse tipo de corte, ele é aplicado quando você não quer cortar a peça toda. Então, por exemplo, essa peça que você está vendo aí, olha, você está percebendo que ela tem uns furos? Olha lá. Tem uns furos, né, internos. E aí você vai mostrar só aquele detalhe do rebaixo ali, olha, que tem por dentro do furo. Essa parte assim, olha, porque você tem um furo, um diâmetro maior, depois tem um rebaixo, aí reduz um pouco. São duas reduções, né, da direita para a esquerda. E aí eu não vou cortar a peça toda, só parcialmente, por isso que chama corte parcial. Deu para entender? Ah, beleza, entendi. E aí, agora os 3 exemplos juntos, né? Total, meio corte e corte parcial, também possível, né? Como eu disse, são recursos também possíveis de ser aplicados, até mesmo para você comparar, né, uma representação com a outra. E aqui, gente, quando a gente vai falar de corte, a gente normalmente também fala sobre ruptura. Qual é o conceito de ruptura? Isso está lá na norma, né? Na 12.228, aliás, 12.298, se você abrir a norma lá, vai falar a respeito de ruptura. E aí, Maria Alice, olha só, você vai ter que observar o formato da peça para definir que tipo de ruptura que vai ser aplicado. No caso anterior, nesse corte parcial, você tem uma linha livre, né? Chama de linha quebrada, para identificar a região que foi cortada. Mas dependendo da situação da peça, existem formas, né, normalizadas para você desenvolver a ruptura. Então, por exemplo, se for barra, se for chapa, por exemplo, esse modelo que está aí, se for madeira, tá vendo? Olha, ruptura para madeira, eixos e barras redondas, vai ter que desenhar, né, essas rupturas para tubo, né, tubo maciço ou tubo vazado, né, vai depender, ou barra maciça, peças cônicas, tá vendo? E peças trapezoidais. O interessante aí, gente, porque eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, que normalmente a ruptura ela é usada para fazer o que a gente chama de encurtamento. Às vezes a peça ela é muito comprida e você não precisa desenhar ela toda. Então você aplica a ruptura e aproxima as duas extremidades, tá bom? Isso é um recurso muito utilizado em desenho mecânico. Aqui dá para vocês entenderem melhor um pouquinho o conceito de encurtamento. Olha esse primeiro caso aí, por favor. Olha. Você tem um eixo muito comprido
você vai aplicar a ruptura, é como se você imaginasse dois planos seccionando, né, a região central do eixo, né, no caso, isso aí é como se fosse um eixo, e essa parte do central ela é retirada, e você aproxima as duas pontas de eixo. E aí você vai desenhar depois só a parte que está aproximada, né, as duas pontas. E aí vai ficar mais ou menos semelhante a isso. Aí você vai lá na norma e escolhe qual a ruptura que você vai utilizar, dependendo da seção dela. Porque se ela for redonda, quadrada, chata, aí vai ter uma ruptura para cada caso, né? Para cada caso. Outra coisa importante aí, que é importante falar para vocês, é o seguinte, que na hora de fazer a cotagem, o que é a cotagem? Você lançar, né, as dimensões sobre a linha de cota, você não vai alterar o valor da cota. Então, mesmo que você faça um encurtamento, quer dizer, o que vai reduzir é o tamanho da representação, mas a dimensão permanece a mesma. Isso aí é norma, tá? Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas eu estou reduzindo o desenho. Não, você não está reduzindo o desenho. Você está aplicando um recurso de encurtamento para reduzir o tamanho da representação. Agora, o desenho é o mesmo, quer dizer, tem o mesmo tamanho. Consequentemente, a cota também não muda. É a cota que você estiver trabalhando com ela, considerando a devida escala, né? Aí você tem que ver a escala que você está aplicando no desenho, tá bom? Então, não pode mudar o valor da cota. Gente, corte composto ou corte em desvio. Quando é que esse corte ele é interessante? Olha só, vou pedir aqui a observação do Thales. Observa aí, Thales, por favor. Olha lá o desenho no tridimensional. A visão tridimensional. Conseguiu? Sim. Ele tem dois furos, sim ou não? Isso, dois furos E no mais quadrado aí, né? Exatamente. E mais adiante, ele tem um outro furo, que é um furo aparentemente quadrado, né? Apesar de não ter as dimensões aí, visualmente dá para ter uma ideia de um formato quadrado. A questão para nós aí é o seguinte: quando é que o corte em desvio, né, ou corte composto é aplicado? Eu preciso representar os dois furos. Se eu fizer um corte total, Maria Alice, olha lá, naquele modelo de corte total que vocês aprenderam na semana passada, lá na aula presencial, e que eu mostrei aqui hoje também, logo nos primeiros slides, você vai perceber que o plano de corte secante, ele não vai passar em cima do furo redondo. Sim. Sim ou não? Ele Sim. vai passar entre os dois furos. Mas eu preciso representar esse furo redondo que está aí. Inclusive porque ele tem um rebaixo também. Ele começa com um valor, né? Quer dizer, ele tem um diâmetro maior e depois eu tenho uma redução aí e ele é passante. Quer dizer, ele atravessa, né, toda a seção da peça. O que vai acontecer então? Para que eu consiga fazer a representação de todos os detalhes que fazem parte da peça, eu preciso fazer um desvio no plano secante. Então, qual que é o conceito? Né? Qual que é o nosso conceito? O plano secante, ele precisa ser deslocado. Ele começa entrando na peça no furo redondo, certo? Uhum. E aí ele desloca para o meio, então ele faz um desvio. Tá ok, gente? Ele faz um desvio e depois ele é aplicado no furo quadrado. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Continua.
o que você tem que entender aí é que o plano de secante, ele desloca. Ele desloca não, né? Ele é desviado. Ele muda de direção. Você pode ver que na vista superior, você tem indicação, né, do plano. Quer dizer, a região, onde que a região foi cortada? Passando pelo furo redondo, muda de direção, vem para o meio e passa em cima do furo quadrado. Depois rebate. E aí você desenha a vista frontal e corte. Muito utilizado essa forma de cortar a peça, principalmente para peças que têm detalhes, né, fora das posições normais. Você precisa, né, representar todos os detalhes. Você vai fazer um corte só e vai conseguir desviar e representar todos os detalhes dela. Vocês estão gravando isso aí, olha. Corte total, presta atenção, ó, meio corte, corte parcial e agora corte em desvio. E ainda falei sobre encurtamento e sobre a aplicação de rupturas. Uhum. Todos esses conceitos estão na norma, tá? Na 12.298. Aqui nós temos um outro exemplo. Olha que interessante. Esses dois objetos são parecidos, né? Tem o mesmo conceito. Agora, observa aí, Maria Alice, que o plano secante, ele desviou quantas vezes? Olha lá. Deu para ver? Sim, estou vendo. Hein? Estou vendo. Ó, desviou 2 vezes. Ó. Uhum. Ele desvia para o centro e depois desvia de novo, né? Então são dois exercícios. Para mim está parecendo aquela mesma peça que tinha 2 furos redondos e um quadrado. É ela mesma. Ah, tá, desculpa. É porque eu tinha mostrado esse e voltou, aí fiquei na... É só para você comparar. Olha lá, ó. Esse desvia 2 vezes, ó. E aqui desvia 3 vezes. Na realidade, você pode desviar várias vezes, vai depender da peça. Você pode, aplicando o plano secante ali, em cima do detalhe, né, Eric? Ó. Terminou de cortar o detalhe, você provoca o desvio, depois novamente, e aí vai até você seccionar a peça toda. Professor, e eu posso fazer 2 cortes diferentes? Como Por assim? exemplo, se eu não quisesse fazer esse corte com desvio, eu poderia fazer um corte A e um corte B em outra posição? Seria o corte total? Isso. Pois é, mas veja bem, aí você vai ter que desenhar a terceira vista, não ia? 3, né? Sim. Por exemplo, se eu fazer uma representação terceiro de Hébrio de 3 vistas, eu poderia fazer o... Tá, mas deixa eu falar um negócio para você. Se você fizer, não vai estar errado, não. Porque uma coisa é fazer e ficar errado. Quer dizer, você fugir da norma. Mas você vai perceber o seguinte, que na medida do possível, se o corte ele é aplicado para melhorar a compreensão e simplificar e facilitar a interpretação, então se eu fizer uma vista a mais, ela vai se tornar desnecessária. Não, é porque, pelo menos para mim, por exemplo, essa peça aí, que tem 3 desvios no corte, se não tivesse a representação dela 3D, eu não imaginaria essa peça. Você acha que com 2 vistas não daria para representar ela? Não, daria, eu falando que eu não conseguiria fazer. Tá. Uma coisa a gente conseguir enxergar, né, os detalhes. Agora, exatamente. Para mim é mais intuitivo se tiverem as 3 vistas. Então eu falo nesse sentido. Porque aí, como você deu a peça 3D, fica muito mais fácil. Agora, se eu tivesse dado essas 2 vistas e pedisse para a gente desenhar a peça, eu não sei se eu conseguiria chegar nessa peça aí. Tá. Agora vamos pensar na pessoa que vai ler o desenho. Não pensa você, não. Você é a desenhista. Você está desenhando para alguém ler o desenho. Quanto menos linha tiver, quanto menos detalhe tiver, quanto menos vistas tiver, quanto mais simples ficar a interpretação dentro da norma, melhor. Então, eu volto a dizer a você, olha, se você fizer a terceira vista e aplicar um outro corte aí, você vai escolher o lugar aí que você vai aplicar o corte, né? Quer dizer,
não vai estar errado, não. Só que essa terceira vista, ela vai se tornar desnecessária, porque com 2 vistas já é suficiente para você mostrar todos os detalhes. Porque aí, o que acontece? A funcionalidade do corte em desvio, né, ela existe justamente para isso, para resolver essas questões, entendeu? Entendi. Tá bom? Então, você tem que procurar simplificar. Eu falei isso desde o início. O primeiro conceito do corte é esse: simplificar, reduzir o máximo possível as linhas tracejadas. Se você for fazer uma vista lateral aí, Maria Alice, vai aparecer linha tracejada. Você, entendeu? Se você cortar lá, ó, Sim. vai aparecer linha tracejada. Aí você já começa a complicar as coisas. Então, não é recomendável, tá? É, porque se eu fizesse um corte, se eu fosse fazer 2 cortes, o que fosse aparecer no segundo corte teria que ficar tracejado na vista que apareceria o primeiro corte, né? Aí vai ficar esquisito, entendeu? Você vai ver mais para frente aí. Tem alguns exemplos aqui que vai dar para você entender melhor isso aí, mas você tem que procurar sair fora de tudo que fica muito estranho, sabe? Você tem que melhorar para quem vai ler o desenho. O desenhista é o de menos, né? Porque ele está fazendo o desenho, então ele tem que pensar na interpretação futura. Uhum. Agora, olha lá. Esses cortes aí é um tipo de corte em desvio, mas ele tem uma coisa interessante aí, que é os cortes, os planos paralelos. Ele começa da esquerda para a direita, olha lá, embaixo, né? Você pode ver que ele desloca, né? Quer dizer, ele muda de direção, vai para o centro, corta os detalhes que estão mais na parte central, depois ele retorna e ele continua paralelo com o primeiro plano. Se você conseguir enxergar isso aí, Eric, olha só, de cima para baixo, por exemplo, você vai entender que você começou a cortar, mudou de direção, foi para o centro, deslocou novamente e terminou ali. Quer dizer, do jeito que você iniciou, você terminou. Os 2 planos finais aí, olha, se a gente considerasse aí que tem 3 planos, né? Quer dizer, P1, P2 e P3. P1 e P3, eles são o quê? Eles são coincidentes. Mas o P2, ele é paralelo. Não sei se deu para vocês entenderem, quer dizer, um corte apenas, eu consegui representar toda a minha peça em toda a sua extensão, no sentido longitudinal. Aí você vai perguntar, Maria Alice, eu sei que você vai me perguntar, precisa fazer a vista lateral? Como é que você vai fazer a vista lateral aí? Eu acho que não. Necessariamente não, porque na hora que você lançar todas as medidas aí e as cotas, esse desenho já está praticamente pronto, quer dizer. E se fizesse a vista lateral, esse desenho do meio ia ficar muito estranho, porque ia ter muita linha tracejada. A não ser que você aplicasse um corte em desvio também na vista lateral. Aí dá. Você pode fazer o desvio, né, na vista. Você faz a indicação na vista superior e desenha o corte na vista frontal, do jeito que está aí. E faz a vista lateral também aplicando o recurso do corte em desvio, considerando aí os planos paralelos. Você vai pegar o furo, né, do mesmo jeito, passar pelo centro. Eu vejo que é desnecessário, tá? Você tem como fazer esse desenho aí com 2 vistas apenas, e aí na hora que você lançar as informações nele, mais as dimensões, todos os símbolos direitinho, fica tudo resolvido. Então a terceira vista aí, ela vai se tornar desnecessária. Agora observa aí, por favor, gente. Um teste rápido aí. Eu tenho 3 representações em corte para o mesmo desenho. Pode responder para mim, por favor, qual representação está correta? Alguém se habilita? Ou então 3. Estou em dúvida entre eles. Peraí. Não ouvi. 1 ou 3, eu estou em dúvida entre eles. Eu tô. Ah, tá. Você está decidindo ainda, né? Se eu pedisse para você aplicar o corte nessa peça aí,
olha bem, ela é tipo um flange, né? É uma peça mecânica, quer dizer, ela tem 4 furos, tem um furo central, tem essa parte mais alta aí, tá vendo? Uhum. Gente, vocês têm que ter a capacidade de enxergar Eu queria que é a tridimensional. 3. Vocês conseguem olhar um objeto bidimensional e enxergar ele tridimensional? Essa é a grande questão, porque isso acontece demais. Você tem o tridimensional e faz a representação 2D, que é bidimensional. E também tem o contrário, né? Quer dizer, no caso nosso aí, né, a vista que está na esquerda aí, tá vendo? Foi feito um corte nela, tá vendo? Aí foi rebatido, você tem a vista lateral aí. Viram aí, gente? Certo, errado, errado. Eu tinha 50%. Não, então, eu 50% errei, de porque... chance de acertar. eu tinha falado que era a 3, só que ele foi cortado no meio. É. Se não tivesse sido cortado no meio... Mas Não, Mário, de todo jeito seria a 1. Eu tava em dúvida nesse corte pontilhado ali, mas. Gente, olha lá as linhas de contorno. Presta atenção, linha de contorno, achura, linha de centro, simetria. Tá vendo? Olha. Então, a primeira possibilidade aí, a primeira representação está correta, as demais não. Mais uma. Agora analisa aí, por favor. A mesma peça. Vocês têm que tomar muito cuidado, tá certo? Porque às vezes a gente olha e não vê. Falei para vocês aqui, ó, olhar, presta atenção, ó, enxergar, ver, olhar, enxergar, perceber. Percepção. Qual que está certa? Ler e interpretar desenho é percepção, a aplicação das regras e análise e percepção dos detalhes. Qual que está certa? Estou aguardando a resposta. Alguém se habilita? Pera aí, eu tô pensando. Qual que é o objetivo do corte? Não é eliminar a linha tracejada? Uhum. Olha lá. Eu tô achando a segunda e a terceira iguais. Iguais? Eu também tô tentando achar diferença nelas. Então, tem uma diferença aí que a do meio, a rachura de cima tá para um lado e de baixo tá para o outro. Tá tirando isso? É, exatamente. Olha, você tem que tomar cuidado o seguinte. Você só vai mudar a direção da achura se Inverter o sentido. se a peça for diferente. Por exemplo, se a parte de cima da peça fosse uma outra peça, Então é a 3. isso aí ia mudar a direção da achura para diferenciar as duas seções que foram cortadas. Caso contrário, a direção da achura tem que ser a mesma. Então, no caso, gente, aí o que vai acontecer? Ó, Não, peraí, volta. Ai, que susto. Se fosse a primeira que estava certa, aí eu ia... não, a primeira está errada, porque a linha tracejada condena ela, tá vendo? Então, essa foi a primeira que eu eliminei. Fiquei na dúvida entre as outras duas. As outras duas, estou dizendo para você. Por que a do meio está errada? Porque é a mesma peça, então tem que achurar no mesmo sentido. Tá vendo aí, olha? E se você observar direitinho, essa terceira solução aí, essa mesma solução aí, olha. Tá vendo? Certo? Olha lá. Esse teste aí, gente, caiu numa prova de teste da Petrobras, tá certo? Eu tirei lá de uma apostila da Petrobras que eu tenho. Eles colocaram essas 3 soluções aí e mais essas 3 aqui, ó. Foi colocar as 6 soluções assim, olha.
todas elas juntas, e pediu para marcar qual que estava correta. Prova da Petrobras, tá? Para teste lá, parece que não é para engenheiro, não, é para técnico, tá? Então aí, olha, representação correta, a terceira aí. Agora observa essa peça aí, gente. Eu estou trazendo para vocês vários exemplos para vocês irem percebendo o recurso do corte e a versatilidade que ele tem para ajudar a representação aí dos detalhes, principalmente peças que têm parte, assim, detalhes mais complexos, até mesmo, né, que muda de direção, igual esse caso aí, olha. Você pode ver que o eixo, você tem um eixo e tem o quê? Uma mudança de direção do eixo da peça. Como é que você faz um desenho desse aí se não for em corte? Então você tem que aplicar um plano concorrente. O que é plano concorrente? Você vai cortar a peça, pensa lá, olha, embaixo, ó, na vista superior. Imagina você cortando a peça, quando você chega no centro dela, o plano de corte desce assim, ó. Ele desloca, né? Acredito eu aí que está deslocando 45 graus aí. Aparentemente 45 graus. Aí não tem a medida do ângulo, mas são 45 graus. E quando você rebate para fazer o desenho, fica parecendo que ele não está inclinado. Deu para entender isso? Porque você usa o plano concorrente para fazer o seccionamento, né? Já que o detalhe está a 45 graus. Mas na hora que você vai fazer o desenho do corte na vista frontal, né, na vista de frente, aí você tem que fazer o rebatimento. Então fica parecendo que a sua peça não tem esse ângulo aí, ó. Ela é toda reta, mas na realidade ela tem. Então a norma pede para você fazer o rebatimento, tá certo? E desenhar como está no desenho aí, ó, da forma que foi representada aí. Aplica-se o conceito de planos concorrentes, porém com o recurso do rebatimento dos eixos. Os planos eles são rebatidos, né, no mesmo sentido aí, da mesma orientação. Alguma dúvida, gente? Ok? Agora esse modelo aí, essa peça aí, né, esse desenho aí, é o mesmo conceito anterior, quer dizer, você tem uma peça, tá vendo, olha, que tem os eixos, que tem aí uma defasagem, né, de 45 graus, aqui nós temos uma defasagem de 120 graus. Dá um feedback aí para mim se vocês estão vendo e entendendo o desenho. Dá um ok para mim aí, por favor. Só para mim seguir na explicação. O desenho, sim, tá parecendo spin. Vocês estão vendo a letra A? Quer dizer, AA. Aham. Sim. Agora, pensa bem, ó. Imagina que o plano secante vem cortando a peça no sentido vertical. Quando chega no meio certinho aí, olha, no centro, você tem o quê? Um deslocamento, tá certo? Ó? Provavelmente é a 30 graus. Então, você tem 90 mais 30, 120. Então, na hora que você vai desenhar a vista lateral, o que vai acontecer? Você tem que fazer o rebatimento do plano. Então, o conceito que foi aplicado aqui é o mesmo que eu estou aplicando aqui. A única diferença é que nesse primeiro desenho aqui, a indicação do corte foi feita na vista superior. Né? O rebatimento aconteceu e você desenhou a vista frontal rebatida. Aqui você tem a vista frontal e você tem a vista lateral. Tá vendo? Olha, a indicação está na vista frontal. Da mesma forma, foi feito, né, a aplicação dos planos concorrentes e aí logo em seguida foi feito o rebatimento e você então desenvolveu aí um traçado, né, como se a peça não tivesse essa defasagem a 120 graus.
Isso aí é um recurso muito interessante para peças que possuem detalhes com eixos, né, defasados. Isso acontece muito, tá, gente? É um recurso criado justamente para melhorar a compreensão do desenho. Agora, Maria Alice, dá uma olhadinha nessa aí. O que significa cortes múltiplos na mesma peça? Olha lá, gente. Olha a percepção aí, por favor. Era isso que eu tinha perguntado naquela hora. Você poderia fazer 2 cortes, tipo um corte A e um corte B. Pode, mas veja a condição aí. Tem que desenhar outra. O que levou, né, a gente ter que fazer o corte múltiplo? Quer dizer, o corte múltiplo ele é permitido, mas qual é a condição que existe aí que deu assim possibilidade para a gente fazer essa representação? É porque você pode perceber que a peça você tem o primeiro eixo aí, olha, que está na horizontal, tá vendo? Quando chega num certo ponto aí, você tem o quê? O deslocamento, quer dizer, tem uma defasagem. Então você tem aí a curva, né? Como se fosse uma curva, e você tem um novo eixo de orientação do centro da peça. Então vai ser necessário, Maria Alice, eu fazer duas representações. Então o corte BB, olha a indicação dele, ó. Ele é representado, né? Você aplica ele da direita para a esquerda e representa do lado esquerdo. E o corte AA, aplicado, né? Acompanhando aí o mesmo sentido, e representa embaixo aí, olha, do lado direito. Muito interessante essa peça. Outra coisa importante aí, porque a forma dela, né, a forma geométrica dela do lado esquerdo é diferente do lado direito. Então foi necessário fazer duas representações. Além da forma geométrica ser diferente, ainda tem essa questão da defasagem, né, dos dois eixos, né? Começa na horizontal e depois tem essa inclinação aí. Gente, vocês estão entendendo? São vários exemplos que eu estou trazendo para vocês hoje, para a gente ampliar um pouco o conceito de corte. A gente não ficar simplesmente naquelas peças mais simples, né, com aqueles bloquinhos prismáticos, aquela coisa lá. Então, agora você tem condição de visualizar outras possibilidades de aplicação. Aqui nós temos um outro tipo de aplicação para uma peça, né, que tem variação na posição do eixo. Então, olha bem onde que o corte foi aplicado. Então, nós temos aí planos sucessivos, não é isso? E nós temos também o conceito de rebatimento do plano. A peça ela é desenhada em corte normalmente. Então, quando você olha para ela na vista frontal, você não vê, né? Você não percebe que ela é inclinada, porque ela tem, né, essa mudança de direção do eixo geométrico da peça. Porém, né, com o conceito de rebatimento, você desenha normalmente a vista frontal dela. Tá bom? Agora nós temos um outro exemplo de aplicação de corte. Maria Alice, olha esse caso aí. Primeiro caso, conjunto. Você tem quantas peças aí? Me ajuda aí, por favor. Você não tem uma peça só, você tem mais de uma. Na realidade, você tem uma montagem, tá vendo? Tem uma montagem. Parece que são 3. São 3. Tem 3 rachuras? Exatamente. Dá para perceber, isso é muito importante. Pela hachura, você consegue determinar a quantidade de componentes que faz parte desse conjunto. Outra coisa importante aí é que a direção de hachura, quer dizer, você hachurou num sentido, depois hachurou no outro sentido. Outra coisa é o seguinte, na medida que a peça vai diminuindo a espessura, você vai aproximando a linha de hachura uma da outra. Então, você pode ver que essa parte mais externa, a distância entre as linhas é maior. Você tem que olhar isso também. E aí, se você tiver, por exemplo, um caso onde a espessura é muito pequena, aí você não tem como achurar. Aí você vai colorir, né? Você vai preencher toda a região.
que é o caso que está logo embaixo aí, olha, que eu estou chamando de perfil. Então, muitas vezes a gente vai fazer a representação de um perfil, principalmente para desenhos de estrutura metálica, né? Esses projetos de estrutura, acontece demais de você de fazer representação de perfis. Então, nesse caso, você não vai achurar o perfil. Você vai simplesmente preencher toda a região referente à espessura dele, que é um recurso aplicado também, né? Muito comum, principalmente, como eu disse, para desenho de estrutura. Se for em desenho de peças de máquinas, de componentes de máquinas, se a espessura for muito pequena, você pode preencher também. Tá bom? Então vamos lá. É uma aplicação interessante aí que acontece muito. Aqui nós temos um outro conceito, gente. Agora é o seguinte, vou chamar a atenção de vocês aí. Nós temos a visão 3D, né? A visão tridimensional da peça. E nós temos a vista superior dela. Quando você aplica o corte, quer dizer, você indica o corte na vista superior e faz o rebatimento para desenhar a vista de frente, o que está acontecendo? A linha de corte, ela passa por cima da peça e na hora que você rebate, parece que tem uma parte aí que não está achurada. Vocês estão percebendo? Está escrito com a setinha vermelha aí, olha, nervura. Existe uma regra na norma, né, na 1298, que diz o seguinte: quando a peça tem um reforço, presta atenção, nervura é reforço. Tem o mesmo conceito de reforço. Então, essas duas partes aí inclinadas, que funcionam como reforço, elas não devem ser achuradas, apesar da linha de corte ter passado sobre ela. Então, na hora que você rebate, você desenha o corpo da peça normalmente e o corpo da peça recebe a achura. Porém, a parte representada aí como nervura, que é esse reforço aí, você não vai achurar. É um outro conceito que a gente não pode esquecer dele. Isso acontece muito. Às vezes você pega uma peça desse tipo aí, esse reforço, ele é uma outra peça que foi colocada aí como reforço e foi feita uma solda, né? Aí foi feita uma solda de canto, né? E você fez um enchimento ali, um cordão de solda, e aí você produziu ali um reforço da peça. Mesmo assim, você não vai achurar. E se for a peça fundida, porque se você conseguir produzir essa peça na condição de fundida, aí não tem solda, né? Quer dizer, mesma coisa, a nervura permanece sem receber achura. Agora nós temos um outro exemplo, elementos normalizados. Elementos de fixação, pino, parafuso, rebite, arruela, porca, todos esses componentes de fixação, eles não devem ser achurados. Todos eles. Por exemplo, existem muitas peças de ligação, principalmente em montagens, né? Quando você tem montagem mecânica, aparece muito em desenho de conjunto os elementos de ligação ou de fixação, né? Alguns servem para ligar e fixar e outros mais para fixar. Então a gente tem que perceber o seguinte: vocês estão percebendo aí, ó, na cabeça do rebite, a porca, parafuso, arruela. Esse caso aí, olha, só o primeiro que está correto. Deu para ver, gente? Os demais estão errados. Então nós temos uma chapa, né? Tem o parafuso, tem a cabeça do parafuso, por baixo vai uma porca, e aí você tem a arruela. Parafuso, arruela e porca não deve ser achurado. Rebite também não, pino, qualquer um deles. Agora nós temos uma montagem com vários elementos normalizados.
Identifica para mim, por favor, aí os elementos que fazem parte do conjunto. Eixo, chaveta, arruela, parafuso e polia. Isso aí é uma ponta de eixo, né? Você pode ver que tem uma ruptura, não tem? Olha lá. Sim. Quantas rupturas foram aplicadas aí, olha? Duas. Duas rupturas, a parte da ponta de eixo. Você não desenha o eixo todo, você não precisa desenhar o eixo todo. Você está mostrando a ponta de eixo, né? Gente, quando eu aplico ruptura no eixo, não quer dizer que eu cortei o eixo, não. Estou só representando, mas o eixo ele continua no comprimento normal dele. Na hora que eu vou fazer a cotagem, a cota é a mesma. Não mudei a cota, não. Uma coisa é o objeto. Outra coisa é o desenho do objeto. Quer dizer, aí é o desenho do objeto, aplicando o recurso da ruptura. Então, a ponta de eixo, a chaveta é como se fosse uma pecinha que vai por dentro para prender a polia no eixo. Você pode ver que a chaveta não é achurada. Olha lá, não vai achura nela. Porém, eu preciso aplicar um corte parcial na região onde a chaveta foi encaixada. O que acontece? A polia é como se fosse uma roda. E a ponta de eixo, né? Quer dizer, a roda entra na ponta de eixo e depois vai um parafuso. Você tem um furo no centro geométrico do eixo e aí você tem uma arruela para fazer a fixação, porque para não deixar a roda sair, né? Então, nesse caso aí, essa arruela junto com esse parafuso, ela está mantendo, né, a roda fixada na ponta de eixo. Então, nós temos aí, olha bem, num pequeno conjunto mecânico, nós temos aí a representação das achuras, tem as rupturas, dá para você perceber, por exemplo, a montagem, né? Como que o processo de montagem ocorre. Desenho mecânico é muito interessante, porque olhando para o desenho, você inclusive pode orientar os processos de manutenção do conjunto. Inclusive, está indicando para você aí, olha, qual que é a sequência de montagem. Para mim desmontar isso aí, gente, eu tenho que tirar o parafuso primeiro, sacar essa arruela aí, para depois desmontar a chaveta e tirar a roda. No processo de montagem, é o contrário. Né? Vai a roda, vai a chaveta interna, né? Depois vai a arruela e depois vai o parafuso. Então, o desenho mecânico, ele ajuda a gente a interpretar não só o funcionamento, você enxergar o funcionamento, mas também detalhes construtivos, a forma externa e interna, e além disso, detalhes de montagem, que é muito útil na parte de manutenção. Você vai orientar ali o planejamento de manutenção do conjunto ali. Então, os profissionais que trabalham nessa área, né, os técnicos, o pessoal da manutenção, os engenheiros, né, os planejadores, o pessoal do planejamento, eles utilizam o desenho para orientar todo tipo de serviço que vai fazer, as intervenções na máquina, etc. Aqui nós temos um exemplo de seções. Observa, por favor, essas duas peças. A visão tridimensional delas. As peças são iguais? Sim ou não? Dá um ok, por favor. Parece que sim. Parece, né? O que está escrito do lado esquerdo? Peça, elemento de máquina. Do lado direito, é a mesma peça. Aí você vai observar, Maria Alice, que tem um plano secante que está sendo aplicado numa região da peça para poder mostrar esse detalhe aí, olha. Uhum. Tem um detalhezinho aí, né, na ponta do eixo, tá vendo, olha? Então, eu apliquei um plano secante aí. Se eu fosse desenhar essa peça em corte, como que ficaria o desenho dela? Essa que é a grande questão. Porque lá atrás da peça tem um outro detalhe. Porém, o plano de corte, né, esse plano secante, não atingiu o detalhe que está mais atrás. Quer dizer, ele está atingindo só a parte anterior aí, né? Quer dizer,
A parte posterior ficou sem a representação, mas eu preciso arrumar um jeito de fazer a representação completa da peça. Porque senão vai ficar alguma coisa sem ser representada. Concorda comigo? Vista. Aí eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que lançar mão de um recurso que eu já conheço, de acordo com a norma, para mim resolver essa questão aí. Olha lá. Então, esse desenho aí de vocês, olha, esse desenho aí, olha a representação dele agora. Gente, percepção, novamente. Estou exigindo de vocês olhar, né? Aqui, ó, ver, olhar, enxergar, perceber. Em cima, olha o desenho de cima. Presta atenção, Maria Alice, olha lá. Olha o plano secante. Aplicou o corte, ok? Ok. Aí, quando você aplica o corte, o que está acontecendo? Você rebate, você faz um rebatimento na vista lateral, não faz? Olha. Sim. Está escrito lá assim, olha, corte AA. Percebeu aí, Eric? Olha lá, corte AA. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, está correto isso aí? Tá correto. Está correto. Não tem problema nenhum, olha lá. Você aplicou direitinho o conceito, ó. Plano secante, quer dizer, você tinha a peça, você imaginou o plano secante em cima do detalhe, só que tem um problema. Se eu aplicar o corte nessa peça, ficou alguma coisa sem ser representado, que é justamente esse detalhe, né, que está mais atrás aí, olha, tá vendo? Uhum. Isso aí é chamado de rasgo de chaveta, tá? Aquela pecinha que vai entrar para travar, né? Então tem um rasgo de chaveta aí que ficou de fora da representação. Por quê? Porque eu estou aplicando corte. Quer dizer, esse corte AA, ele não vai ser suficiente para resolver a situação. E aí que entra o conceito de seção. Quando o corte não consegue resolver, a seção resolve. Olha o desenho de baixo. AA e BB. Qual que é a diferença do desenho de cima com o desenho de baixo? Separou o corte em duas seções. Só que embaixo, o que acontece? Embaixo não é corte. Embaixo você vai desenhar só a região que foi seccionada. Então, embaixo você não tem o rebatimento do plano lateral. Porque no primeiro desenho você cortou, pegou lembra lá do diedro? Olha lá. Você tem a peça do primeiro diedro, ó. Então você corta, pega o pedaço que cortou e rebate todinho, o pedaço todo. Por isso que você está vendo essa parte mais branca aí, ó. Esse contorno que está em volta aí do corte AA. Porque você rebateu o pedaço, não é isso? Embaixo, quando você faz seção, você não rebate o pedaço. Você desenha a região que foi seccionada. Então, nesse caso, você vai ter a seção AA e a seção BB. Então, o recurso da seção, ele não é seção, não é corte. Seção parece com corte, mas seção você desenha só a região que foi seccionada. É diferente. No primeiro desenho, você rebateu o plano, girou o pedaço da peça e desenhou ela toda. Embaixo, você desenhou só a região que recebeu o seccionamento do plano secante. Tá ok, gente? Ok. Olha lá. Outra coisa, né? E essas seções aí, elas são traçadas fora da vista, ó. Você tem a vista aqui, que é a vista frontal, e você desenha do lado. Você pode ver que a setinha também, olha, as setas estão apontando para o lado direito. E essas duas seções, tanto AA quanto BB, foi aplicada do lado, fora da vista. Mas eu posso também desenhar sobre a vista. Olha bem, é um eixo também do mesmo jeito. Tem essa outra peça aí, olha, no tridimensional, e depois a representação dela. Então, a seção é um recurso interessante, porque você não precisa ficar desenhando muita coisa. Você desenha a peça
Você vai lá e desenha só a parte referente à seção daquela região da peça ali. Então, aqui nós temos uma seção traçada sobre a vista, né? Muito aplicado isso aí, tá, gente? Em peças mecânicas, em componentes, principalmente em eixos que possuem detalhes, né? Detalhes, assim, especiais aí. Aqui nós temos um outro exemplo de seções rebatidas. Você pode ver que essa peça aí, ela muda de forma, né? A forma dela vai alterando na medida ao longo do comprimento. Então, você precisa desenvolver várias seções, porque em cada parte dela, você tem um formato diferente de seção. São peças mais complexas, né? Que tem formas variáveis. Então, é a mesma peça. Você pode ver que tudo que você fez o rebatimento na parte superior, quer dizer, você desenha só a seção e coloca as linhas de centro para indicar exatamente onde foi feito o seccionamento. Isso aí é chamado de seções rebatidas. O desenho foi feito em duas vistas, tá? Duas vistas mais a seção dele. São seis seções diferentes. Seis seções. Né? Agora, gente, olha lá. Nós temos aqui, né, Maria Alice, a seção sobre a vista e a ruptura. Houve um encurtamento, você rompeu, aliás, desculpe, não houve encurtamento. Você simplesmente fez a ruptura, desenhou sobre a vista a seção e aplicou um corte também. Quer dizer, essa peça aí foi são dois conceitos aí, o corte e seção. Tá ok? Maria Alice, o Eric saiu e o Thales não voltou. Podemos continuar? Vou ter que fechar a aula, né? Não, professor, por mim podemos, mas Tá. se você quiser deixar para terminar esse conteúdo na próxima aula para os meninos não perderem, Não, porque mas essa eu peça preciso é mais difícil. Eu Oi? preciso fechar, sabe por quê? Rapidinho aqui, eu vou fechar com você, porque na semana que vem é outro assunto. Então, eu preciso encerrar essa parte sobre corte, né? Senão vai ficar esquisito. Tá bom? Entendi. Eu falo que, por exemplo, essa peça é até agora a mais difícil, né? Das que você colocou. Essa aí, né? Sim. É porque essa aí, ela tem uma parte inclinada aí, ó. Tem uma parte cônica, né? Ela muda de seção. Foi aplicado um corte e, ao mesmo tempo, você teve uma ruptura e uma seção. Então, é um recurso, né, que, quer dizer, você está combinando as duas situações, né? Corte total, com ruptura e seção. Olha como que é a situação, né? Você tem que analisar o desenho primeiro, antes de você decidir o que você vai fazer, né? É sempre assim. Agora, vamos lá. Agora vou precisar de você agora, ó. Olha para esses 4 desenhos aí. Tá dando para ver? Sim. Número 1, 2, 3 e 4. Existe semelhança entre eles? Semelhança, sim. É, né? Olha lá. Da primeira para a segunda, a diferença é no inicinho da peça aí, que na segunda tem como se fosse um dente e tem um furo na lateral. Aí você compara da segunda para a terceira, tem algumas semelhanças. Da terceira para a quarta, aí já tem um pouco menos semelhanças, mas ainda tem. Vou fazer uma pergunta para você. Sempre existe uma melhor maneira de fazer a representação da peça. Ó, você já estudou, você já aprendeu no curso que dá para desenhar as 3 vistas, sim ou não? As 3 vistas, ó. Você pode aplicar corte, tem vários recursos de corte, corte total, meio corte, tem corte em desvio, não tem? Olha, corte parcial. A grande questão, muitas vezes, quando a gente vai desenhar, é a gente saber qual o melhor recurso que você vai aplicar. A gente olha para o desenho, tá? A gente imagina, né, a parte. Você está vendo aí a parte tridimensional, quer dizer, os detalhes, todas as formas. Você está vendo o terceiro aí, olha. Tem uma parte mais, né?
mais arredondada aí, tá vendo? Sim. E o que que a gente vai fazer? Então a gente precisa pensar bastante para não cometer erros ou de repente desenhar e assim a maneira que você desenhou ali não ficou muito legal, porque vai ficar difícil para as pessoas interpretarem seu desenho. Muitas vezes, né, você utiliza a norma, utiliza as regras, mas sempre vai existir a melhor maneira para representar. Eu vou mostrar para você aqui que essas peças são muito parecidas uma com as outras, né? E que a gente não vai ter uma única solução para todos esses casos. Mas a gente sempre vai ter a melhor condição para cada um deles. Olha só, o número 1. O que eu fiz aí? Olha, 3 vistas, tá vendo? Sim. Consegue perceber? Ó? Apliquei corte? Não. Não. Mas aí a pergunta vem: para quem vai ler o desenho, dá para ler o desenho? Dá, não dá? Sim, eu acho que fica até melhor do que fazer o corte, porque se fizesse o corte, mesmo que ele tivesse um desvio, não ia conseguir pegar o detalhe de baixo. Mas digamos que a gente quisesse aí aplicar um corte em desvio, o que você acha? Então, só que aí você poderia fazer o desvio para pegar o círculo maior e um dos círculos menores, igual foi aquele primeiro exemplo, só Isso. que ia ter esse dente aí embaixo, esse túnel aí. É. Mas aí ele ia sair no corte também. Quer dizer, dava para fazer o meio corte aí. Aliás, meio corte não, desculpa. Corte em desvio, tá? Dá para fazer o corte em desvio aí. E fica bacana, tá? Porém, o desenho foi feito apenas em 3 vistas, sem aplicação de corte. Agora, pensa bem, olha a quantidade de linha tracejada que tem nele. Eu estou querendo mostrar para você aí, Maria Alice, que mesmo ele estando tecnicamente correto, ainda assim existe o quê? Olha lá a pergunta, ó. A melhor maneira de representar a peça. Sempre vai existir. Você pode estar sempre pensando numa possibilidade melhor. Tá bom? Sim. Agora olha lá, esse aí. Complicou? Complicou mais, porque ele tem mais detalhes, principalmente na vista lateral. Tá vendo? Olha como que a situação piorou, olha, porque tem um furo a mais, tá vendo? Olha lá. Não sei se você está percebendo. Uhum. Olha lá o desenho. O primeiro e o segundo, olha. Apareceu um outro furo lá. Um furo e uma frente aí que é mais proeminente. Aí, olha bem, quando chega lá na vista lateral, olha as linhas tracejadas. Você está entendendo que não tem jeito, não tem saída, você tem que procurar fazer o corte. Não tem saída. Você tem que. Porque senão vai ficar muito difícil para ler desenho. Você não consegue ver a peça por dentro, as nervuras que tem por dentro, esses rebaixos. Agora veja bem, olha o terceiro desenho. Melhorou ou piorou? Está mais fácil de ler o desenho ou está mais complicado? Eu acho que é mais complicado. Olha, entre o primeiro, olha lá, o primeiro. Você vê que a estrutura ela é mais ou menos a mesma. Mas à medida que vai ampliando, né, e aparecendo mais detalhes, você vai ter que buscar um recurso melhor. Olha a situação da terceira peça. Sim. Aí já foi feito um corte. Sim ou não? Sim, mas mesmo assim ainda. Tá confuso, não dá? Sim. Principalmente a vista superior e a vista lateral. A nervura, lá, olha, tem um corte aí, não cortou a nervura, fez o furo direitinho, colocou a linha de centro, lançou as medidas. Mas olha a vista superior dessa peça. Sim. Complicado, não é? Uhum. Então a gente vai ter que sempre buscar a melhor solução. Dá para. Oi, pode falar. Eu ia perguntar se daria para representar essa peça como se fossem duas peças. Uma representação dessa parte de cima e a outra da base da peça. É o que daria para fazer aí para melhorar, você fazer, pegar essa vista lateral aí e fazer um corte nela também, certo? Você pode passar o corte em cima dessa parte redonda aí, ó.
essa parte, como se fosse essa colunazinha que tem esse tubo, né? Uhum. Você pode cortar aí. E aí vai eliminar um bocado de linha tracejada aí da vista lateral. Agora, na vista superior, não vai ter jeito, não. Ela vai ficar desse jeito que está aí. Mas pelo menos já vai melhorar bastante. Tem casos, por exemplo, que não tem como você usa todos os recursos disponíveis que são normalizados, e as regras e tudo, e ainda fica um pouco difícil, porque o desenho mecânico, ele tem algumas particularidades, entendeu? Mas você vai buscar o máximo possível melhorar a compreensão e a clareza. Agora, olha lá a quarta peça. O que aconteceu agora? O que tinha nas outras e que tem nessa, ou o contrário, né? O que tem nessa que não tem nas outras. Essa vista especial parece. A letra tá pequenininha. Olha lá, ele fez o desenho, ele desenhou uma vista frontal, ele fez um detalhe auxiliar. Você sabe como é que chama isso aí? Vista auxiliar. Vista auxiliar é o seguinte, são casos especiais. Você tem uma parte inclinada aí, não tem? Olha. Sim. Então, lá na vista, nas três vistas, né? Na superior, na frontal, na lateral, você fez normalmente, não aplicou o corte, mas você quis mostrar essa região aí inclinada. Então, você fez uma vista auxiliar nesse espaço que está aí. Isso é muito comum em desenho técnico. Agora, não sei se você está vendo, Maria Alice. Observa a vista frontal lá. Vê se você consegue ver uma setinha que está logo em cima, assim, olha, inclinada lá. Olha. Tem uma setinha aí, olha. Sim. Essa Parece... setinha, ela está apontando justamente para a região que foi rebatida do outro lado, que é justamente essa parte inclinada aí. Quer dizer, você aponta a setinha e faz uma vista auxiliar representando um detalhe do outro lado. Então, casos especiais, vista auxiliar para ajudar a representação. Né? Peças muito complexas, muitas vezes a gente não faz só 3 vistas. Você pode fazer 4 vistas, você pode fazer 4 vistas e uma vista auxiliar, e aí você vai melhorando. Esse caso anterior aqui, por exemplo, você pode criar outras alternativas também para ficar muito bacana aí a representação. Então, o desenhista, ele tem que ter criatividade também. A norma, ela não vai deixar você sem criatividade, quer dizer, faz parte, né? Agora, vamos lá. Por último, o que você vai fazer agora com essa peça? É a número 5, que não apareceu lá. Então, eu faria um corte, tipo que fez naquela outra peça, mas também faria a vista auxiliar que fez na última, para mostrar esse detalhe aí que tem parecido com aquele detalhe. Qual que é a relação dessa peça número 5 com a peça, com essas 4 peças aí? Então, professor, tirando esse... Parece que essa peça foi usinada para chegar na peça número 5. Era a peça número 1, aí teve uma usinagem, fez o furo, fez essa parte da frente, tirando essa coluna de cima. O restante parece que foi usinando para tirar material. Olha bem, vamos lá. Parece que, se você olha para as 4 peças aí, parece que é a mesma peça que passou por um processo sequencial, né, de fabricação, não é isso? Isso. E que no final chegou nisso aí. Exatamente. Agora, eu tenho que fazer o desenho dessa peça. E aí que eu vou pensar o seguinte, qual é o melhor recurso? Olha lá. Ah, viu? Porque eu falei, faz o corte e também a vista auxiliar. Eu trouxe todas as soluções anteriores, 1, 2, 3 e 4, e todas elas, elas foram úteis e elas vão ser aplicadas nessa peça número 5. Você pode ver que todas as soluções nas peças anteriores, tá vendo? Olha. Uhum. Aqui tinha corte, ó.
E aqui não tinha corte. Então vamos aproveitar o corte, ó. Não melhorou bastante? Sim. Poderia fazer mais uma vista lateral direita, por exemplo, em corte, e assim vai. A vista auxiliar está aí também, tá vendo? Olha, então é isso, sabe? Eu acho que o desenho, ele tem essa condição, né, de te dar a oportunidade de você criar, sempre pensando na clareza e na melhoria da capacidade de quem vai ler o desenho. É difícil, né, você olhar para um desenho na oficina, na hora de você estar ali no momento da fabricação, você tem uma dúvida, né, uma dificuldade para interpretar um detalhe. Isso não pode acontecer, né? O profissional, né, que está trabalhando na parte operacional, ele não pode ter essa dificuldade. Ele precisa ter certeza, vamos dizer assim, de tudo que vai ser feito ali, mesmo porque o plano de fabricação já foi definido, né? Sim. Imagina você parar tudo, parar a máquina e ter que chegar lá no escritório, procurar, tem uma dúvida aqui de uma medida, essa tolerância aqui não está batendo, não. Aqui tem um problema aqui que eu não estou conseguindo interpretar. Isso não pode acontecer. Uhum. Vamos rapidamente agora, para a gente finalizar, alguns conjuntos e detalhes. Olha só. Eu preciso entender o seguinte, que quando eu começo a pensar em conjunto mecânico, eu vou ter o quê? Conjunto de componentes que vai formar esse conjunto. Um desenho de conjunto implica que todas as peças pertencentes a uma máquina ou mecanismo sejam apresentadas de forma visível na posição correta de funcionamento. Se, veja bem, aqui atrás já estava complicado, e você vê que realmente a gente precisa lançar mão de vários recursos, quando a gente começa a estudar os componentes de máquina, né, as peças, os dispositivos, a gente vai pensar o seguinte, que existe uma série de informações também que vai fazer parte desse desenho. Então, detalhes referentes à forma, posição, as dimensões, e eu preciso começar a pensar no funcionamento. Grava isso, olha, funcionamento. E não basta simplesmente desenhar a peça, quer dizer, eu tenho que começar a pensar no funcionamento, que eu estou falando aqui de desenho de conjunto de máquinas, de dispositivo, componentes mecânicos. E aí vai entrar também os conceitos de tolerância dimensional, tolerância geométrica, estado de superfície, que tem a ver com acabamento superficial do material, né? Ali, que tipo de acabamento que a peça vai ter. Tudo isso, Maria Alice, vai influenciar no funcionamento do conjunto. Então, quando eu falo de conjunto mecânico, existe uma série de situações que precisam ser pensadas, que vão muito além do desenho, do simples desenho. Quer dizer, então, eu vou ter que agregar, inclusive, outras informações ao desenho, outras simbologias, né? Essas que estão aí, olha, principalmente com relação à dimensão, né? A parte dimensional, que tem a ver com ajustes, né? Afastamento superior, afastamento inferior, porque uma peça vai ter que montar na outra peça. Imagina um eixo, por exemplo, que vai ser acoplado, você tem uma polia, você tem uma engrenagem, você tem uma bucha, né? Então, essas peças, elas são solidárias umas às outras e elas precisam funcionar de forma harmônica, né? Mesmo porque elas pertencem ao mesmo conjunto e elas fazem parte de um todo. Então, a máquina é como se fosse um organismo, né? Quer dizer, tem a parte funcional. Isso tem que ser pensado. Uma máquina pode conter estrutura de suporte, caixas de velocidade, sistemas pneumáticos, sistemas elétricos, etc. E normalmente a gente divide, quando a gente vai desenhar esses conjuntos, a gente trabalha, né, a nível de conjunto, subconjunto e item. Então, cada item precisa ser desenhado. Vários itens eles são montados e eles vão formar um subconjunto. Vários subconjuntos, eles são montados e vai formar os conjuntos. E os conjuntos formam a máquina. Então, tudo é o quê? Estratificado. Você tem uma estratificação a nível de conjunto, subconjunto e item.
E a gente vai perceber o seguinte, que quando a gente vai para um conjunto, você está vendo esse daí, olha, dá para ver o desenho? Tá. Apesar de que, né, não sei se dá para você ver que tem uma lista de peças do lar e existe a numeração de cada item. Então, cada item faz parte de um subconjunto. Olha lá a divisão, ó. Cada item faz parte de um subconjunto que, por sua vez, vai formar um conjunto. E, na totalidade, vai formar a máquina. Aí nós temos um desenho de conjunto. Agora, é interessante também o seguinte, que quando eu falo lá atrás com você sobre funcionamento, e aí eu começo a perceber o seguinte, que eu preciso começar a pensar na parte funcional mesmo de cada item. Ah, eu vou ter um parafuso, eu tenho um rolamento, eu tenho uma engrenagem, eu tenho um eixo, aí eu tenho uma estrutura de suporte. No caso aí, olha, parece que tem uma carcaça, né? Isso aí é um redutor de velocidade, né? Esse conjunto aí. Então tem uma série de peças, de componentes, tem peças de fixação, né? Então, peças para fazer ajuste, está ligado à parte de montagem. Todos esses itens são passíveis de serem desenhados. Alguns deles são especificados conforme a norma, igual parafuso, por exemplo, arruela, pino. Normalmente a gente não desenha muito não, mas a gente especifica. E às vezes precisa fazer algum detalhe construtivo ali, aí você faz o desenho para mostrar, né? Que a gente chama de desenho de detalhe. Uma coisa é o desenho de conjunto, outra coisa é o desenho de detalhe. O desenho de conjunto, você desenha os conjuntos. Uma mesma máquina pode ter vários conjuntos e vários subconjuntos. Então, você pode fazer desenhos variados, né, de vários subconjuntos, mas você pode desenhar também cada item isoladamente. A gente chama isso de desenho de detalhe. Na legenda vai o nome do componente, a quantidade, a norma usada, a dimensão, material. E os números, né, porque os desenhos eles são codificados. Então, cada pecinha dessa tem um código. Isso vai para o sistema da empresa, é codificado, né? Normalmente existe uma classificação que eles fazem, às vezes usa letras e números, né? Para não repetir, quer dizer, o mesmo item, ele é codificado a nível de sistema da empresa, né? Não fica no banco de dados ali, né? Recebe um número, né? Isso ajuda muito na parte de fabricação, às vezes você precisa fabricar o item ou comprar, né? Você precisa de uma peça sobressalente ali, você precisa pedir do fabricante lá, quebrou, né? Às vezes deu um problema ali, você precisa trocar. Então, você tem a codificação que vai te ajudar a identificar a peça. Então, existe aí, a gente fala isso de codificação conforme projeto, que vai na legenda, tá bom? Então, o número do desenho de definição, que, inclusive, que ajuda a localizar esse item dentro do conjunto. Né? Eles criam lá os dígitos diferenciador, por exemplo. Às vezes você tem lá 10 parafusos, mas às vezes um parafuso um pouquinho diferente do outro. Então ele recebe um código diferente, né? Mas ele faz parte do mesmo conjunto, às vezes. E aí, Maria Alice, para a gente estar encerrando a nossa aula aqui, eu queria só adiantar para você aqui o seguinte: na aula que vem, nós vamos falar sobre projeto, tá? Projeto de produto, tá ok? E dentro da ideia de projeto e produto, nós vamos abordar todos esses itens que estão aí, olha. Que um projeto não é simplesmente um desenho, quer dizer, o desenho ele é digamos assim, um componente do projeto. E projeto é algo muito maior, né? Projeto tem a ver com as informações necessárias, né, para que ele possa ser desenvolvido. Projeto tem a ver com os insumos que vão ser necessários, né, que vai desde a matéria-prima até os insumos materiais, ferramenta, maquinário, tudo isso é insumo para projeto. Projeto tem a ver com tempos, prazos e recursos, tá? Processo de fabricação de um modo geral, né? Cada peça vai ser fabricada ali, né? Existem as matrizes, todo o ferramental, como eu disse, que vai ser envolvido no processo. Projeto tem a ver com modelagem, com dimensionamento, né? A gente faz estudo de viabilidade, por exemplo, para verificar a otimização do projeto, para saber, por exemplo, se a gente está indo no caminho certo e se realmente você vai ter ali o desenvolvimento de um projeto mais funcional. Você tem que verificar as interferências, saber, por exemplo, se cada componente vai funcionar de forma harmônica ali, dentro daquele conjunto.
Existe o processo de prototipagem, né? Da produção de protótipo, de fazer testes e ensaios em materiais, principalmente para verificar resistência, avaliar, por exemplo, a resistência mecânica, outros tipos de resistência que é necessário, né? Previsão, por exemplo, de quebras. Então, você faz, por exemplo, testes de análise, de teste físico, né? Tração, compressão, flexão, né? Isso aí é feito, né, a nível de material, pode ser feito, por exemplo, nas matérias-primas que vão ser utilizadas no projeto, como também, né, em peças acabadas, antes de seguir para a montagem. Outra coisa é o monitoramento e controle do processo. Esse monitoramento e controle é o tempo todo, né? Desde o início do projeto até o final, passando tudo pela fase de manufatura, né? A engenharia ela é muito ampla, né? Quer dizer, você começar a imaginar só o desenho, você está enxergando uma parte muito pequena de um todo, que envolve todo o conceito da engenharia, né? Que vai desde a parte, né, do desenvolvimento, que parte da ideia, da concepção, passa por todas as outras fases, até chegar à fase final, que é o cliente. Você pode ver que no item 8 aí, olha, a gente vai envolver também com investimentos, verificar a forma mais assertiva que esse projeto vai ser desenvolvido. Tem que ter um grau de racionalidade para você poder produzir e fabricar, né? Isso tem a ver com maquinário, com mão de obra, tá certo? A gente faz estudo de tempos e movimentos do maquinário, tem a ver com layout de fábrica, posicionamento das máquinas, tem a ver com fornecedores. De repente, você vai ter que dividir, né, o seu conjunto ali para vários fornecedores e receber os componentes para uma possível montagem lá na frente. De repente, você não vai montar, de repente, você não vai fabricar tudo. Então, você conta, né, com a colaboração de todas as pessoas envolvidas no processo, inclusive empresas que vão fazer parte. Hoje em dia, trabalha-se muito dessa forma, né? Pensando também na questão das normas, né? Detalhes referentes à segurança, meio ambiente, questões, por exemplo, que envolvem marketing, né? O marketing do produto ali, o branding, né? Que tem a ver com a marca da empresa também, que está agregado ao processo de produção ali, que está atrelado ao conceito de produto. E, por fim, o cliente, né? Aí vem venda, pós-venda, manutenção, garantia. E dentro desse conceito todo, Maria Alice, que eu não falei aqui, mas é bom lembrar para você, nós temos ainda a questão de tudo que envolve direitos, né? Legislação, direitos de propriedade intelectual, né, do projeto, tá certo? Desenvolvimento e know-how, que muitas coisas ficam aí armazenadas em bancos de dados das empresas, que são segredos, né, vamos dizer assim, e fica ali como se fosse um banco de dados que faz parte daquele projeto, né? Aí tem que tomar cuidado, né, com os problemas de compliance, né? Por exemplo, às vezes isso não pode vazar. Imagina, por exemplo, pensa muito na indústria automotiva, por exemplo, que ela tem um projeto ali que está trancado a 7 chaves, né? Isso não pode vazar. Então, existe um controle muito grande sobre isso. Isso tudo que eu estou falando para você tem a ver com a engenharia de projeto. Então, que vai nessas fases que estão aí, olha, que são as etapas do projeto, que vai desde a iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento e o controle. Então, essas 4 fases aí, tudo que foi falado naqueles itens de 1 a 9, de alguma forma, eles vão fazer parte dessas 4 fases aí. Então, na aula que vem, eu vou abrir um pouco mais essa discussão com vocês, né, e a gente vai falar sobre essa questão do projeto de produto, tá certo? Uhum. E eu vou enviar um link para você dessa aula aí, olha. Na realidade, é um vídeo que vai mostrar a respeito da simulação, uma animação de um conjunto mecânico, que é uma morsa, no caso. Isso aí é feito no Inventor, né? O Inventor, ele é um software, ele é diferente um pouco do AutoCAD, mas o AutoCAD está muito focado na questão do desenho, né? E lá no Inventor, você pode, inclusive, fazer a simulação de funcionamento. Olha lá atrás que eu mostrei para você, olha, nessa parte aqui, olha, o item 3 e 4 aí, olha, que fala sobre dimensões e funcionamento, essa parte de tolerância geométrica e estado de superfície,
Quando você desenvolve um projeto, muitas vezes você precisa fazer a simulação virtual dele, antes de construir o protótipo, né? Aqueles testes que eu falei lá no final, né, na slide anterior, muitas vezes a simulação ela pode ser feita antes. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que nós conseguimos construir a máquina virtualmente e fazer toda a simulação, procurando descobrir se existe algum tipo de restrição, alguma interferência, melhorar, por exemplo, algum dado técnico ali, tudo isso virtualmente, antes de necessariamente enviar, né, os desenhos para a fábrica, para fins de fabricação. Então, você vai assistir depois esse vídeo aí, que é interessante, para poder ilustrar a nossa aula, tá bom? Uhum. Então é isso. No grupo do WhatsApp? Vou mandar no grupo amanhã. Amanhã eu mando para vocês. E outra coisa, tá? Só avisando aqui, amanhã eu vou liberar o projeto integrador também na plataforma nossa lá, no nosso blog. Ah, beleza. E aí vocês já vão começar a trabalhar em cima do projeto integrador também. Uhum. Combinado? Combinado. Um abraço aí, fica com Deus. Beleza. Obrigado, com Deus também. Até. Tchau.